você é homem e você ainda não mora sozinho, e você tem acima de 25 anos, e você tem acima de 30 anos, já é um sinal de alerta de que você precisa morar sozinho. E você, como homem, tem que cumprir esse dever. Não importa quais as desculpas que você inventa para si mesmo. Geralmente, quando eu toco nesse assunto polêmico de dizer que você é um semi-homem se você não mora sozinho, principalmente se você tem mais de 30 anos, se você tem mais de 25 anos, sempre começa a choradeira, sempre começa a polêmica. Ah, Felipe, por que eu tenho que me mudar se eu estou no meu conforto da minha casa, se eu estou com os meus pais, eu ajudo nas minhas contas, né, nas contas da casa, eu ajudo os meus pais e estou aqui no meu conforto, eu posso juntar mais dinheiro. Por que eu deveria me mudar e me aventurar a morar sozinho? Geralmente, pessoal, quando você inventa isso na sua cabeça, tá? Eu não conheço sua vida, não posso falar isso com precisão, mas geralmente isso é argumentação de fuga. Você está fugindo de uma responsabilidade. E você sabe lá no fundo de que você não está juntando dinheiro coisíssima nenhuma. Você está aproveitando do excedente de dinheiro que você tem morando na casa dos seus pais para gastar mais dinheiro em benefício próprio e com besteira que não vai agregar em nada na sua vida. Para parcelar aquele eletrônico que você deseja, para trocar o iPhone e não para promover a própria subsistência, e você tem incentivos necessários para poder crescer cada vez mais. Ou seja, não é isso que você está fazendo. Se você está morando com seus pais e você está inventando essa desculpinha, isso daí é mais uma racionalização da sua própria acomodação, né? Então, o porquê que você deveria se mudar agora, né? Primeiro argumento, você deve morar sozinho porque você é homem, e homem, ele foi projetado para sobreviver, para assumir riscos calculados, para caçar, para alimentar o seu próprio desenvolvimento. E acredite, a experiência de morar sozinho, de você cuidar de uma casa, de ter o dever de deixar essa casa arrumada, de você ter os incentivos, assim, instintivos de sobrevivência do tipo, caramba, se eu não trabalhar agora, se eu não trabalhar, se eu não der duro para ganhar cada vez mais, eu simplesmente não vou sobreviver. Esse instinto iminente de que você precisa trabalhar, ou você vai passar fome, ou você vai ser despejado, ou vai faltar comida, pessoal, é crucial para os dias de hoje, para você se movimentar, para você trabalhar mais, para você buscar mais, para você procurar aumentar os seus ganhos. E acredite, esses incentivos vão te incentivar a fazer isso, e você vai aumentar cada vez mais os seus ganhos, e você vai passar a ganhar muito mais do que você ganharia com o que você consegue poupar hoje em dia morando na casa dos seus pais, né? Então, primeiro benefício, você aumenta os seus ganhos em 2 ou 3 vezes porque você ganha incentivos instintivos, sobrevivencialistas para isso. Você tem uma casa para pagar, uma casa para praticar manutenção, você cuida da própria alimentação, você passa a ter uma rigidez muito maior com suas finanças, passa a calcular muito mais aquilo que você compra, você passa a ter muito mais responsabilidade pelo seu dinheiro. Pessoal, quando você cuida da sua própria sobrevivência, e quando você não está debaixo das asinhas dos seus pais, né, fornecendo abrigo, fornecendo segurança, você fica muito mais criterioso com a forma que você vai gerir o seu dinheiro, né? Você valoriza muito mais o seu dinheiro. O seu dinheiro é para sua própria sobrevivência, para você pagar as suas contas, você fica mais criterioso e você estabelece objetivos muito mais ambiciosos quando você mora sozinho, quando você tem isso em mente, que você precisa pagar suas contas e você precisa enriquecer, ganhar cada vez mais. Ou seja, é crucial. O morar sozinho, além de te dar responsabilidades emocionais, responsabilidades financeiras e responsabilidades domésticas que você, morando com seus pais, você sabe que você não tem, né? Você consegue crescer muito mais espiritualmente como adulto, e você ali está meio que no estágio, principalmente para você que almeja formar família, você está no estágio para viver com outra pessoa sob o mesmo teto. Você vai mesmo que ter ali uma credencial, uma espécie de estágio que vai te habilitar a conviver de forma muito mais fácil com a mulher que você for se casar, né, formar a família. Você vai ter essa expertise de ter cuidado de uma casa, de saber os afazeres domésticos, manutenção da casa, ter essa noção de contabilidade orçamentária, né, de que você precisa cuidar das contas ali, como vai ser gerido o seu dinheiro, tudo isso que a vida adulta de fato proporciona. Ou seja, você só é adulto de fato quando você é inteiramente responsável pela sua própria sobrevivência e pela sua própria subsistência. Se os seus pais estão te dando abrigo, mesmo que você pague metade das contas, você ainda não é um adulto, um homem adulto por completo,
até ser inteiramente responsável pela sua própria existência, pelo seu abrigo, pela sua própria subsistência, pelas suas contas e pela sua própria alimentação, tá? O homem ele fica cada vez mais completo e o principal evento canônico do homem adulto para ele se tocar, caramba, agora eu tô começando a ser adulto. Primeiro passo, morar sozinho. Segundo passo, se casar. Terceiro passo, formar família, tá? Mas um passo de cada vez, eu tô falando da primeira escadinha da vida do homem adulto, que é morar sozinho. Então, para você, cara, Felipe, eu ainda não tenho renda. Passe a trabalhar primeiro. Depois que você começar a trabalhar, procure casas, aluguéis que estejam de acordo com o seu nível de poder aquisitivo, seja no bairro mais ferrado que tem, ou no bairro mais ou menos, ou se você já pode pular para um bairro nobre, não importa. Já começa a escadinha se mudando para o que você pode dentro das suas condições, que você vai ver que o seu crescimento será exponencial. A nossa vida é tão confortável, chegamos a uma conceituação social hoje em dia em que virou normal um marmanjo de 29 anos, 30 anos, 32 anos, 35 anos morar debaixo do teto dos pais. Isso basicamente é inaceitável. Você não vai crescer, você não vai explorar, desbloquear todo o seu potencial de crescimento, de ganho financeiro, se você ainda vive debaixo das asas do seu pai. Acredite, você não vai, cara. Você não vai. O que sobrar do seu dinheiro você vai gastar com besteira. O que sobrar do seu dinheiro você não vai juntar para comprar um apartamento. Tem homem ainda que inventa essa desculpa, né? Não, eu ainda moro com os meus pais porque eu tô juntando dinheiro para comprar o meu apartamento no futuro. Você não tá, cara. Muito provavelmente não. Só uma minoria de fato está se planejando para se tornar independente e aproveitando esse momento para crescer cada vez mais. Você está acomodado e você está racionalizando o seu sentimento, a sua condição de comodismo para justificar o fato que você vive debaixo das asas do seu pai. E muito provavelmente você vai ficar estagnado, e se não ficar estagnado, você não vai explorar todo o potencial que você tem de gerar riqueza, de enriquecer e de ganhar do que você exploraria caso você morasse sozinho e você tivesse esse incentivo do seguinte: caramba, eu tenho que pagar todas as minhas contas e eu sou 100% responsável pela minha própria subsistência. Então é isso, pessoal. Crescimento de personalidade você ganha, você de fato se torna um adulto quando você é inteiramente responsável pela própria subsistência. Maturidade financeira, potencialidade de crescimento financeiro com os incentivos corretos que todo homem precisa ter. E é isso, todo homem precisa passar pela experiência de morar sozinho. E se você pretende casar, formar família, o seu casamento vai ficar muito mais fácil, o convívio com sua futura mulher vai ficar muito mais fácil se você já passou pelo estágio do homem morando sozinho, sendo responsável pela própria subsistência. Tudo se torna muito mais fácil nessas condições. Se você é um homem acima dos 25 anos, fique alerta, se prepare para poder morar sozinho e passar por essa experiência, senão você vai ficar estagnado. E se você é acima de 30, cara, ainda mora com os pais, porra, tem alguma coisa errada. Toma vergonha na sua cara, recalcule sua rota, veja o que você pode fazer. Você é um marmanjão, cara, acima de 30 anos, cara. Aristóteles já dizia que um adulto de fato responsável por assumir a sua família geraria em torno ali de uma idade de 35 a 37 anos, né? Boa parte dos principais homens da história, eles assumiram a responsabilidade, já tinham famílias, já tinham propriedades, já tinham responsabilidades maiores do que a própria subsistência já depois dos 30. E você, cara, com 35 anos, não consegue nem pagar todas as suas contas, não consegue nem ser responsável pela própria subsistência. Então pense nisso, tá? A experiência adulta, de fato, do homem, né? A experiência canônica da vida de um homem, né? Você realmente se toca que se tornou adulto a partir do momento que você passa a morar sozinho e ser responsável pela sua própria subsistência.